Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo e o meu sinal na comunidade surda é esse. Que honra estar aqui com você, viu? Eu vou lhe acompanhar durante este período. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o Sol, a Terra e a Lua. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender! Se vamos estudar sobre o Sol, a Lua e a Terra, falaremos sobre o universo, sobre o céu, correto? Pois bem, vamos começar esta aula pensando no céu. Se você pensar em um dia ensolarado, qual o maior astro que você costuma ver no céu? O Sol, não é? Agora, se você pensar em uma linda noite ali de céu limpo, qual é o maior astro que você costuma ver? A Lua, isso mesmo! Você sabia que a Lua tem um importante lugar em algumas religiões, na mitologia e também em lendas populares? Hoje você vai conhecer muitas histórias interessantes sobre religiões, sobre mitologias e lendas populares envolvendo a Lua. Em muitas religiões e mitologias, a Lua representa a divindade feminina, geralmente sendo a deusa ou deus, né? Lua, a rainha dos céus e também o poder feminino. Você já observou que a Lua possui algumas manchas escuras? Se você nunca percebeu, observe a Lua à noite, nesta noite. Mas antes disso, acompanhe esta imagem da Lua. As setas indicam as partes escuras da Lua, que são visualizadas a olho nu a partir aqui mesmo da Terra. No Brasil, a tradição popular acredita que essas manchas representam São Jorge montado em seu cavalo branco, lutando com a sua lança contra o dragão e prontinho ali para defender quem precisar dele. Mas o que é a Lua cientificamente, hein? Bom, ela é um astro ligeiramente esférico, com uma superfície rochosa e um ambiente frio e seco. Além disso, ela é o satélite natural do planeta Terra, que é aí o planeta em que nós estamos vivendo, não é? Vamos ao conceito. Então, a Lua é um astro com superfície rochosa e um ambiente frio e seco. Ela é o satélite natural da Terra, como falado. Ok, professora, mas então o que é um satélite natural, não é? Um satélite natural é um corpo celeste que orbita, ou seja, gira ali ao redor de um planeta. Você já parou para pensar em como a Lua se formou? Existem várias teorias. Uma que é bastante aceita aí pela comunidade científica é de que a Lua surgiu há 4,5 bilhões de anos a partir do choque da Terra com um meteorito, medindo aí a metade do tamanho do planeta Terra. Esse choque gerou um material rochoso orbitando ao redor da Terra, que ao longo do tempo foi se unindo, formando a Lua. Além disso, esse choque resultou em uma inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita, que passou a ser de 23 graus e 27 minutos. Esta inclinação auxilia na formação das estações do ano na Terra, por causa da intensidade de raios solares que chega nos hemisférios. Apesar desta inclinação, a órbita da Terra ela não se alterou e se encontra ainda no mesmo plano que o Sol. Que movimentos são esses que a Lua e a Terra fazem, não é? Bom, a Lua e a Terra fazem dois movimentos, o de translação e o de rotação.
Vamos aos conceitos. A rotação é o movimento que um astro faz em seu próprio eixo. Assim, é o movimento que a Lua faz ao seu redor e que a Terra faz ao seu redor também. Já a translação é o movimento que um astro faz ao redor de um outro astro. Um exemplo é a translação da Terra e a da Lua, que é o movimento que eles fazem ao redor do Sol. Existe ainda a revolução, que é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra. A Lua orbita ao redor da Terra em uma velocidade de 1 km por segundo. Bem rápido, não é? Assim como a órbita da Terra ao redor do Sol, a órbita da Lua ao redor da Terra também é elíptica. Observe em branco a elipse representando a órbita. Pelo fato de a órbita ser uma elipse, em certo momento a Lua está mais próxima da Terra. Esse ponto é conhecido como perigeu. No momento do perigeu, a distância entre a Lua e a Terra é de 363 mil quilômetros apenas. Existe também o momento em que a Lua está mais afastada da Terra, é o apogeu. No momento do apogeu, a distância entre a Lua e a Terra é de 406 mil quilômetros. Embora não pareça, a Lua está se afastando da gente um pouquinho a cada ano. Não precisa se preocupar, não. É só um pouquinho mesmo. São quase 4 centímetros por ano. Então, vimos que os movimentos realizados pela Terra e Lua são rotação, translação e, no caso da Lua, tem aí a revolução. A rotação da Terra, ou seja, a volta que ela dá em si mesma, dura 24 horas. E a translação dura aproximadamente 1 ano. Já a Lua faz o movimento de rotação ao mesmo tempo em que faz o movimento de revolução. Ambos aí com duração aproximadamente de 29 dias. Por este motivo, sempre vemos a mesma face da Lua aqui da Terra. Uma pergunta agora. Você acha que a Lua muda de forma, de fase, ao passar dos dias? Você provavelmente vai dizer que sim, pois vendo da Terra, a Lua geralmente passa por 4 fases ao longo de um mês. O que realmente acontece é que conforme a Lua se desloca em sua órbita ao redor da Terra, ela muda de posição em relação ao Sol, que é justamente a fonte de luz que ela reflete. Por isso que vemos a Lua em diferentes formas, as chamadas fases da Lua. Veja a Lua se movimentando ao redor da Terra e, consequentemente, mudando sua posição em relação ao Sol, alterando nossa visualização aqui da Terra. Observe que quando a Lua está bem na frente do Sol, a parte que está voltada para a Terra não é iluminada. Por isso, nesse dia, não conseguimos visualizar a Lua no céu. Ela fica assim, totalmente escura para nós. É a Lua nova. No quarto crescente, apenas uma metade da Lua fica iluminada pelo Sol. Por isso, vemos assim, pela metade. Lua cheia é a fase em que toda a parte voltada para a Terra fica iluminada e vemos a Lua em um círculo perfeito. Assim como nessa imagem. A quarta fase é o quarto minguante. Nessa fase, assim como a Lua crescente, apenas uma parte da Lua fica iluminada. Mas a parte que fica iluminada é a outra metade. Consequentemente, a visualização que temos da Terra é a metade da Lua. Se nós formos olhar a Lua todo dia à noite, veremos que todo dia ela muda um pouquinho.
mas são reconhecidas cientificamente 4 fases da Lua: lua cheia, quarto minguante, lua nova e quarto crescente. O período em que a Lua passa por essas 4 fases é chamado lunação. O período de lunação dura aí 29 dias aproximadamente. Observe o calendário lunar de 2020. O círculo indica lua nova. Meia lua para a esquerda indica o quarto crescente. Lua completa representa lua cheia. E meia lua para a direita indica quarto minguante. Na parte de cima do calendário, temos os meses. E cada coluna dessa representa um mês. Essa primeira coluna representa janeiro de 2020. Veja que geralmente acontecem 4 fases em um mês. Observe: janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro, com 4 fases da Lua. Ou seja, neste ano em questão, só abril e outubro que tiveram 5 fases da Lua. Perceba ainda que cada fase dura cerca de 7 ou 8 dias. Aqui em janeiro, por exemplo, a primeira fase da Lua, no dia 3, foi crescente. A fase seguinte, a Lua cheia, foi dia 10. Se nós diminuirmos 10 menos 3, veremos que entre a Lua crescente e a Lua cheia se passaram 7 dias, que é o tempo que dura cada fase. Assim, foram 7 dias da fase anterior, 7 dias de lua crescente. Outro fenômeno que ocorre nos céus de tempos em tempos é o eclipse. O eclipse é o resultado do completo alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Existem 2 tipos de eclipse: o eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse lunar ocorre quando a Terra fica na frente da Lua cheia e ela não recebe luz solar. Por isso, a Lua não aparece no céu. Veja a imagem da formação do eclipse lunar. Observe um perfeito alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Perceba que quando a Terra cobre a Lua, ela não recebe a luz do Sol, gerando um eclipse lunar. Já o eclipse solar ocorre quando a Lua nova fica entre o Sol e a Terra, ocasionando o desaparecimento do Sol quando visto da Terra. Veja a imagem da formação do eclipse solar. Perceba o perfeito alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. Observe a Lua bem na frente do Sol, o encobrindo. Portanto, conceitualmente, eclipse é o desaparecimento temporário de um astro, causado pelo posicionamento de um corpo celeste entre o astro e o observador. E aí, gostou? Agora vamos para a nossa atividade? Vamos lá! Atividade 1. Imagine que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. Passadas 24 horas, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria a luz? Nós temos aí 4 alternativas. Letra A: sim, sem nenhuma mudança das fases da Lua. B: sim, veria a Lua inteira. C: não, pois a Lua estaria do outro lado da Terra. Ou D: não, pois como a Lua reflete a luz do Sol,
Sem Sol não seria possível ver a Lua a partir da Terra. Tempo para você. Então, nessa questão, você tem que lembrar quem ilumina a Lua. Nós vimos na aula de hoje que a luz da Lua é, na verdade, um reflexo da luz do Sol. Portanto, a resposta correta é a letra D. Não, pois como a Lua reflete a luz do Sol, sem Sol não seria possível ver a Lua a partir da Terra. Vamos à próxima atividade, então. Atividade 2. Sobre calendários lunares, marque a alternativa incorreta, que não está correta, hein? Temos aí 4 alternativas. A. O período entre uma fase de lua e outro é entre 7 e 8 dias. B. Lunação é o período em que a lua passa pelas 4 fases, nascente, crescente, lua cheia e minguante. C. O período de lunação dura cerca de 29 dias. Letra D. Geralmente acontecem 4 fases da Lua em um único mês. Tempo para você responder. Bom, ele procura a alternativa incorreta. Nós falamos sobre todas elas na aula de hoje. Então, o período entre uma fase da Lua e outro realmente é entre 7 e 8 dias, geralmente 7 dias. O período de lunação, aí na letra C, dura cerca de 29 dias, realmente. Na letra D, geralmente acontecem 4 fases da Lua em um único mês. Lembra, nós vimos o calendário de 2020 e realmente isso aconteceu. Apenas 2 meses tinham 5 luas. Portanto, a alternativa incorreta é a letra B. Lunação é o período em que a Lua passa pelas 4 fases. Até aí estaria correto. Mas as fases da Lua não são essas. Nascente, crescente, lua cheia e minguante. Essa nomenclatura aí é que está incorreta. Atividade número 3. Veja esta ilustração e responda. Quais movimentos as setas 1, 2, 3 e 4 representam? Observe aí. 1, né, tem um círculo ao redor do Sol, envolvendo aí a Terra. 2, um círculo ao redor da Terra. Observe que tem as setinhas indicando o movimento.
3, um círculo ao redor da Lua. E 4, tem um círculo, né, ao redor da Terra envolvendo a Lua. Vamos lá? Quais movimentos as setas 1, 2, 3 e 4 representam? Tempo para você. Vamos à resposta. 1 é o movimento de translação da Terra, não é? Movimento que a Terra faz ao redor do Sol. 2 é o movimento de rotação da Terra, movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. 3 é o movimento de rotação da própria Lua. E 4 é o movimento de revolução, movimento no qual a Lua, né, vai ali orbitar ao redor do planeta Terra. Atividade número 4. Observe a imagem abaixo. Ela se refere ao movimento de... Fica muito fácil, né, esse exercício após a atividade 4. Letra A, revolução, movimento ao redor da Terra. B, rotação, movimento em seu próprio eixo. C, translação, movimento junto com a Terra ao redor do Sol. Letra D, nenhum dos movimentos citados. Que movimento ela se refere? Tempo para você. Vamos à resposta? Letra A, revolução, movimento ao redor da Terra. Observe aí que saindo da Lua tem uma setinha mostrando que ela está o quê? Orbitando a Terra. Você acertou as questões? Se sim, está de parabéns! Mas caso tenha errado, refaça-as. Se for necessário, veja novamente esta aula, eu tenho certeza que você vai acertar essas questões. Agora, vamos lembrar um pouquinho do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão! Nessa aula, estudamos sobre a Lua. Vimos que ela tem um importante lugar em algumas religiões, na mitologia e em lendas populares. Vimos também que, cientificamente, a Lua é o satélite natural da Terra, ou seja, ela orbita ao redor da Terra. Ela não possui luz própria. Então, o que vemos
é a Lua refletindo a luz do Sol. Por isso, daqui da Terra, vemos apenas partes da Lua durante o mês, o que geram aí as fases da Lua, sendo elas Lua nova, quarto crescente, Lua cheia, quarto minguante. Conhecemos o calendário lunar, que é um calendário que indica dias que a Lua muda de fase ao longo aí dos meses de um determinado ano. E aprendemos que lunação é o período em que a Lua passa pelas 4 fases que acabamos de relembrar. Eu aposto que você adorou aprender mais sobre os eclipses. Você lembra o que é um eclipse? É o desaparecimento temporário de um astro, causado pelo posicionamento de um corpo celeste entre o astro e o observador. Ocorre quando a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados. Eu adorei esta aula, mas infelizmente ela terminou. Entretanto, nós temos um encontro marcado na próxima aula, ok? Eu vou ficar aqui te aguardando, combinado? Se você sentir saudades antes da próxima aula, confira os nossos vídeos lá no YouTube do canal do Centedes. E também as postagens no Instagram do Centedes. Se inscreva nas nossas redes sociais e fique por dentro das ações do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Um grande abraço e tchau!